Vamos falar sobre o segundo pilar, o pilar da energia. A energia é extremamente relevante para tudo que nós gostaríamos de colocar em prática no mundo. Perceba que todos os hábitos importantes que nós precisamos fazer vão dispendiar da gente energia. Na biologia, essa relação ela é estruturada pelas reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. Se você quer anabolizar um corpo, você vai precisar entregar para ele uma quantidade maior de energia. A gente precisa estar em surplus calórico. Temos que comer mais do que estamos gastando para que ele possa construir os blocos de energia que nós precisamos. O contrário, o catabolismo, ele não precisa dessa grande quantidade de energia. Ele é feito de uma maneira passiva. E na ciência, tanto na parte biológica quanto na parte psicológica, as duas coisas estão intimamente ligadas. Assim como o princípio hermético fala que assim como está em cima, está embaixo, justamente dessas correlações que nós temos no macro e no micro, a parte psicológica também é assim. Para você ser uma pessoa honesta, para você ser uma pessoa justa, para você ser uma pessoa emocionalmente equilibrada e que consegue lidar com as pessoas à sua volta de uma maneira mais altruísta, exige energia. O caminho passivo, o caminho de menos energia, é o caminho da ira, é o caminho da agressividade, é o caminho da irritabilidade, é o caminho de estar sempre preocupado, sempre agoniado. Esse é o caminho de menor esforço. É muito mais difícil você ser uma pessoa centrada no mundo que vivemos do que simplesmente ficar reclamando de tudo que acontece. Então a energia, ela está numa base fundamental tanto para os nossos processos fisiológicos do corpo, assim como para nosso processo psicológico, a estrutura mental, para que possamos fazer essa higiene. Sabendo disso, eu quero trazer aqui para vocês hoje um relato pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que fiz muita atividade física na minha vida. Eu comecei muito pequeno, com 9 anos eu comecei a andar de skate e logo depois eu comecei a competir. Então eu me recordo que eu ficava andando acho que umas 8, 9 horas seguidas por dia. Eu saía de casa, pegava meu skatinho, pegava minha mochilinha, pegava o ônibus lá próximo de casa, ia parar lá na pista em Goiânia, né? Na época existia essa pista lá no Mutirama, e eu era um dos primeiros a chegar. Eu até ajudava a varrer o local lá, porque era um local aberto, ficava cheio de folhas. Eu ajudava a varrer o local e a gente começava a andar, eu almoçava por lá mesmo, era uma coisa qualquer lá que tinha, e eu era o que ajudava a tampar as coisas, arrumar as coisas também para ir embora. Eu sempre fiz muita atividade física, eu sempre tive muita energia na minha vida. Depois, é claro que as responsabilidades do dia a dia chegam, né? Eu fui escolher medicina como minha profissão, então eu comecei a estudar na parte do ensino médio, durante a faculdade também estudando muito, e o tempo para fazer atividade física, obviamente, naturalmente diminuiu. Realmente era quase que o tempo todo voltado para isso, e depois ficou 1 hora e pouco, 2 horas, alternando entre corrida e musculação. Mas nunca deixei de fazer, mesmo nas épocas mais complicadas, quando eu fazia muitos plantões, quando eu estava com já uma carga de estresse, vamos dizer assim, alta, eu ainda tinha energia. Mas infelizmente, uma coisa que aconteceu não só comigo, né? O mundo todo sofreu estes problemas. E hoje já está muito claro na literatura que esta é uma entidade nosológica, é um problema de saúde. Então, eu vou colocar alguns artigos para vocês aqui, mostrando o que nós chamamos hoje na medicina de Covid longa, ou síndrome pós-Covid. Um cara atleta treinava na época, pouco antes, né? Durante a pandemia ainda, estava correndo uma média de 15 quilômetros 2 vezes na semana. Eu peguei Covid pela segunda vez, isso já faz 2 anos. E eu não tive muitos sintomas respiratórios, meus sintomas foram tranquilos. Foi mais parte gastrointestinal, uma fraqueza, um mal-estar, uma dor de cabeça. Passou rápido, mais ou menos 1 semana ali eu já estava melhor. Mas ao longo dos meses depois dessa infecção, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu comecei a perder energia de uma maneira absurda. Eu comecei não conseguindo fazer a carga de treino que eu fazia antes. Eu tentava treinar mais, fazer mais, eu começava literalmente a passar mal, eu começava a ter tonturas, alterações posturais, que também está descrita na síndrome como POTS, vou colocar aqui a sigla para vocês. E no começo eu achava que era frescura da minha cabeça. Não, eu acho que eu estou sem disciplina, eu acho que eu estou sem força de vontade. Eu vou tentar mais. Continuei tentando, mas o apetite também foi diminuindo, a musculatura foi diminuindo, a minha energia mental foi diminuindo, a minha imunidade foi diminuindo.
E eu me recordo 2 eventos importantes, né, e graves que aconteceram para que me chamassem a atenção e fossem um alerta para mim, Flávio, na hora de você olhar para sua saúde, entender melhor e cuidar da sua energia. Tava literalmente me arrastando para fazer as coisas. Eu chegava em casa do trabalho e eu não conseguia fazer mais nada. E eu fui correr atrás. Eu já tinha tido contato, né, com essa síndrome, eu já tinha lido a respeito. Esses 2 eventos foram o quê? Eu estava durante um atendimento, eu fui me levantar para fazer o exame de uma paciente e eu literalmente desmaiei. De que eu ia cair, eu pedi para a paciente, falei, olha, me desculpe, eu estou passando mal, chame a minha secretária, por favor. Foi algo bem complicado. E a outra vez foi quando eu tentei, né, achando que era falta de disciplina, falta de vontade, eu tentei forçar o treino de musculação, o treino de pernas. E aí, tentando forçar com mais peso, com mais intensidade, também acabei desmaiando. Perceba, pessoal, não ter energia, não ter disposição é um sinal que o seu corpo está te entregando. Ele está te falando que tem algo errado e que você deveria pausar o máximo que você conseguir da sua vida para olhar para você, para dar tempo para você. No meu caso, foi essa infecção viral. Bagunçou meu sistema imunológico, depois bagunçou meu sistema hormonal e, por conseguinte, tirou completamente minha energia. Eu estou em tratamento, até hoje não é 100% do que era antes, mas eu já tenho conseguido correr 3 quilômetros, eu já tenho conseguido pegar peso, voltado moderadamente à minha atividade. Imagine quantas pessoas não estão com este mesmo quadro e infelizmente nem passou pela cabeça a maioria dos profissionais que eles foram. Quantas vezes você está com um problema de energia e disposição, tem inúmeras coisas, inúmeras dinâmicas atrás dessa falta de energia e disposição. Talvez para você não tenha sido uma infecção viral pelo Covid. Talvez você seja a falta de significado, a falta de propósito no seu trabalho. Seu psicológico, seu inconsciente está te falando que aquilo não é o seu lugar. Esse não é o seu propósito. E um dos reflexos que isso acontece na nossa vida é a falta de energia, a falta de disposição. Outra coisa, talvez porque você simplesmente está muito tempo sem se exercitar. A energia é uma coisa fluida, ela não é algo que a gente consiga segurá-la. Você acumula energia demais do corpo, como que essa energia acumulada se transfere para o corpo? Em obesidade. E essa energia acumulada em forma de obesidade te adoece e não te favorece. A mentalidade, né, que nós temos em relação à economia de energia é que se eu juntar mais, eu vou ter mais para gastar no futuro. O nosso corpo, ele não funciona assim. O nosso corpo, ele funciona, a energia que foi entregue tem que ser usada. Ela tem que ser usada. Ela não foi feita para ficar armazenada por muito tempo. Quanto mais sedentário você ficar achando que você vai recuperar energia, mais cansado você vai ficar. Eu me recordo dias aqui que eu não estava conseguindo levantar pesos pequenos, mas eu ainda assim ia lá, fazia o mínimo. Eu já falei isso para muitos pacientes. Faz o mínimo que você consegue, mas faz com constância. Você vai ver que sua energia vai melhorar. Hoje já tem 2 meses que eu voltei às minhas atividades físicas e hoje eu já consigo sentir um pouco melhor minha energia. Antes eu não conseguia nem andar os 3 quilômetros, agora eu já estou correndo. Pesos, eu não conseguia pegar nada, hoje já está voltando a minha energia. Eu não vou olhar para o meu passado, eu não vou olhar para isso que aconteceu para mim com culpa e falando, olha que horrível isso, por que isso aconteceu comigo? De jeito nenhum. Eu vou aprender. Eu aprendi que eu antes, quando era mais novo, deveria ter cuidado mais da minha parte muscular, por exemplo. Eu deveria ter feito atividades aeróbicas mais frequentemente. Foi um ensinamento. E aí eu deixo para vocês essa frase. Saúde é uma coroa que os saudáveis usam, mas que só os doentes podem ver. Então talvez hoje na sua vida você não se correlacione com esse vídeo que eu estou falando, porque você usa essa coroa, mas não enxerga ela, o quão valiosa ela é na sua vida. Pessoas que já perderam, as pessoas que estão nessas condições depois da infecção, o sistema trato gastrointestinal nunca resolveu, que a energia nunca voltou, que a memória nunca foi a mesma. Essas pessoas conseguem ver. Cuide da sua saúde física, procure um profissional, tente entender sobre esta síndrome, procure profissionais capacitados para te orientar nisso e entenda os sinais do seu corpo.